Eu sempre acreditei que as paredes de uma casa absorvem as orações feitas dentro delas. Por 40 anos, meu lar no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, cheirava a alecrim, alho e ao perfume doce das rabanadas que eu preparava em todo o Natal. Era uma casa erguida sobre o suor do meu falecido marido, Manuel, e sobre os meus próprios pés cansados de tanto trabalhar. Cada fresta no taco de madeira da sala contava uma história. Cada marca de gordura perto do fogão era o registro de uma refeição feita com amor para um filho que, eu acreditava, seria o meu porto seguro na velhice. Mas o cheiro da casa estava mudando, e com ele, a minha alma murchava. Nos últimos meses, o aroma reconfortante do meu guisado de domingo estava sendo sufocado pelo perfume importado e enjoativo de Sueli, minha nora. Era um cheiro sintético, caro e frio, que parecia tentar expulsar a humanidade das minhas cortinas de renda. Ela e meu filho, Vicente, mudarão-se para cá com um discurso carregado de falsa preocupação. Mãe, a senhora está ficando esquecida. Dona Araci, a escada é perigosa. Viemos para cuidar da senhora. Ingênua, eu abri as portas. Mas o que eu encontrei não foi auxílio, foi uma invasão silenciosa e cruel. Primeiro, foram os meus móveis. A poltrona de veludo onde Manuel lia o jornal foi para o depósito porque acumulava ácaros. Depois, as minhas fotos. Retratos de uma vida inteira foram substituídos por quadros abstratos e sem alma que Sueli dizia serem tendência. Eu me via tornando-me uma estrangeira dentro da minha própria história. Vicente, o menino que eu embalei nos braços e por quem sacrifiquei noites de sono para garantir que tivesse os melhores estudos, transformou-se em um homem de ternos de corte impecável e relógios que brilhavam mais do que sua honestidade. Ele andava pela casa como se estivesse em um escritório, sempre falando de prazos, juros e investimentos, enquanto evitava encontrar o meu olhar. Naquela tarde de terça-feira, o ar em Curitiba estava pesado, prenunciando uma chuva que nunca caía. Eu estava na cozinha, o meu último refúgio. Minhas mãos estavam imersas na massa de pão, sentindo a textura elástica e o calor da fermentação. Era um ritual de sanidade. Foi quando ouvi a voz dele vinda do jardim, através da janela entreaberta. Uma voz que não carregava o tom de um filho, mas a frieza de um carrasco. O zoneamento aqui mudou, Dr. Fontes, dizia Vicente para um corretor de imóveis de expressão gananciosa. Podemos subir um prédio de 4 andares ou transformar isso aqui em uma clínica de luxo. Santa Felicidade está valorizando cada vez mais. Este lote é o maior da rua. O corretor limpou os óculos e olhou para nossa varanda, onde minhas rendas ainda balançavam ao vento. O terreno é uma mina de ouro, Vicente. Mas temos aquele entrave que discutimos, usufruto vitalício da sua mãe. Investidores detestam insegurança jurídica. Ninguém quer comprar um imóvel com uma moradora que tem o direito legal de ocupar o espaço até o último suspiro. Isso trava a liquidez. Senti meu coração falhar uma batida. A massa do pão sob minhas mãos pareceu ficar fria de repente. Foi então que eu vi, pelo reflexo nítido nos azulejos brancos da cozinha, Vicente sacar o celular do bolso. Ele deu um passo para trás, enquadrou a janela onde eu estava e, sem qualquer hesitação, tirou uma foto. Eu aparecia ali, uma mulher de 70 anos, com os cabelos brancos presos em um coque frouxo, os ombros levemente curvados e as mãos sujas de farinha. Uma imagem de cansaço e entrega. Ele soltou uma risadinha, um som seco que ecoou no meu peito como um tiro. Não se preocupe com a velha, Vicente disse, os dedos deslizando rapidamente pela tela. Vou postar o anúncio agora mesmo nos meus grupos fechados de investidores. Vou colocar um chamariz para eles saberem que sou flexível. Ele virou o celular para o corretor e leu em voz alta, saboreando cada palavra vil. Oportunidade única. Vende-se mansão em Santa Felicidade. Terreno limpo para incorporação. Velha incluída de brinde no pacote, pode ser usada como empregada ou cozinheira enquanto durar o usufruto. Aceito ofertas agressivas. Sueli, que assistia a tudo da sacada do andar de cima, soltou uma risada aguda, um som de escárnio que pareceu cortar o ar. Isso mesmo, querido. Quem sabe assim alguém leva o pacote completo logo de uma vez. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. A mãe que perdoava tudo, a avó que fazia doces, a mulher que aceitava o silêncio para não incomodar. Ela evaporou. No seu lugar, surgiu a Araci que ajudou Manuel a levantar cada tijolo daquela marcenaria. Uma força ancestral, feita de terra e justiça,
despertou. Eles achavam que eu era um móvel velho. Eles esqueceram que móveis velhos, às vezes, guardam segredos que podem derrubar a casa inteira. Antes de continuarmos com a reviravolta da Dona Aracy, eu adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários. Se você acredita que uma mãe merece respeito, continue assistindo aqui no Afonso Story para ver como isso termina. Eu não chorei. Lágrimas seriam um desperdício de energia. Limpei as mãos no avental, com movimentos lentos e deliberados. Olhei para o relógio de parede. 14h37. Vicente acreditava que eu era uma velha gagá, uma peça de museu que não entendia o que era uma procuração plena. Ele se esqueceu de que, durante 30 anos, eu fui o cérebro por trás dos livros contábeis do pai dele. Eu sabia que ele estava desesperado. Eu vi as cartas de cobrança que ele escondia na lixeira, os avisos de SPC e Serasa que ele interceptava antes que chegassem à minha mão. A vida de luxo de Sueli estava sendo construída sobre areia movediça. O que eles não sabiam é que eu já estava agindo. 3 semanas antes, sentindo o cheiro da traição no ar, eu chamei Thalita, minha afilhada e advogada. Sob o pretexto de organizar minhas receitas, passamos tardes inteiras revisando documentos. Quando Vicente me trouxe aquele calhamaço de papéis para assinar, alegando ser apenas burocracia do plano de saúde, ele não percebeu que eu fiz uma troca magistral. Eu assinei a criação de um fundo patrimonial protetivo. A casa agora estava sob a guarda de uma fundação. E a cláusula que Vicente não leu, na sua pressa para ir a um jantar caro no Batel, era sua sentença de morte financeira. Qualquer tentativa de venda ou alienação do imóvel sem consentimento presencial da usufrutuária ativaria uma cláusula de auditoria completa em todas as contas do procurador. Eu estava sentada à mesa da cozinha quando o portão eletrônico rangeu. Um sedã preto, imponente e silencioso, estacionou diante da casa. Um homem saiu do carro. Não era um corretor. Não era um investidor comum. Era Otaviano. O homem que eu deixei para trás há 45 anos para construir esta família que agora tentava me destruir. Ele olhou para a casa, e depois para a janela da cozinha. Nossos olhares se cruzaram através do vidro e da poeira do tempo. O brinde estava prestes a mostrar que alguns presentes têm o poder de destruir quem os oferece. O som da porta da suíte superior batendo foi o sinal de que a reunião de negócios de Vicente no jardim havia acabado. Eu ouvi os passos dele, pesados e confiantes, subindo as escadas de madeira. Cada degrau rangia sob o peso de sua arrogância, um som que antes me trazia alegria, o som do meu filho voltando para casa, mas que agora soava como a contagem regressiva de um carrasco. Eu continuei na cozinha, mas meus movimentos agora eram diferentes. Não havia mais a hesitação da velhice. Eu guardei a massa do pão, cobrindo-a com um pano de prato limpo, e comecei a limpar o balcão com uma precisão cirúrgica. Enquanto passava o pano, minha mente viajava pelas décadas. Eu me lembrava de cada centavo economizado, de cada vez que Manuel e eu deixamos de comprar algo para nós para que Vicente tivesse o melhor material escolar, o melhor curso de inglês, a melhor faculdade. Nós o criamos para ser um gigante, mas, em algum lugar pelo caminho, ele se tornou apenas um homem oco, preenchido apenas por números e pelo desejo de pertencer a um mundo que nunca o aceitaria de verdade. Sueli desceu as escadas pouco depois, o salto-agulha estalando no piso que Manuel polira com tanto esmero. Ela entrou na cozinha exalando aquele perfume doce que agora me causava náuseas. Ela não me olhou nos olhos. Ela nunca olhava. Para ela, eu era parte da mobília, um eletrodoméstico antigo que consumia energia e ocupava espaço. Dona Aracy, o jantar vai atrasar? Ela perguntou, enquanto mexia no celular, provavelmente conferindo o saldo de pontos de algum cartão de crédito estourado. Vicente e eu temos um evento na associação comercial hoje à noite. Precisamos estar impecáveis. O pão ainda vai crescer, Sueli, respondi, mantendo a voz plana, sem deixar transparecer o fogo que queimava por dentro. E farei uma sopa simples. Se vocês têm um evento, talvez prefiram comer algo por lá. Ela fez uma careta de desdém. Sopa. Nesta casa sempre cheira comida de hospital. Depois que vendermos este lugar, a primeira coisa que farei é contratar um buffet de verdade para os nossos eventos. Vicente precisa circular com as pessoas certas, e este bairro está ficando ultrapassado. Ultrapassado. Ela falava de Santa Felicidade, o coração da tradição italiana em Curitiba,
como se fosse um lixão. Mas o que ela realmente queria dizer era que eu era o elemento ultrapassado. Eu a observei sair da cozinha e, assim que ouvi o barulho do chuveiro no andar de cima, tomei uma atitude que nunca teria tido coragem de tomar antes. Subi os degraus silenciosamente. Eu conhecia cada ponto onde a madeira rangia e sabia exatamente onde pisar para ser um fantasma. Entrei no escritório de Vicente. O ambiente era frio, decorado com móveis de vidro e metal que Sueli escolhera. Sobre a mesa, uma montanha de papéis. Comecei a vasculhar, minhas mãos trêmulas não de medo, mas de indignação. Encontrei o que procurava em uma pasta oculta atrás de manuais de investimento. Eram as notificações de execução judicial. Vicente não estava apenas tentando vender a casa por ganância. Ele estava tentando vendê-la para não ser preso. Ele havia usado a empresa de marcenaria do pai, que ainda estava em meu nome, mas que ele gerenciava, como fiadora de empréstimos astronômicos para sustentar o estilo de vida de Sueli. Ele havia falsificado minha assinatura em 2 contratos de alienação fiduciária. Eu senti uma tontura. Meu próprio filho havia cometido um crime contra mim. Ele não estava apenas me ignorando, ele estava me roubando a paz que Manuel me deixou como herança. Foi então que encontrei a cópia do anúncio impresso. A foto que ele tirou de mim pela janela. Lá estava eu, entre a farinha e a luz da tarde, rotulada como um brinde. Abaixo, em letras pequenas, ele anotara: mãe de 70 anos, saúde estável, sem histórico de demência, mas facilmente manipulável. Ótima cozinheira. Senti o gosto amargo da bile na garganta. Ele estava vendendo minhas habilidades culinárias como se vendesse a potência de um motor de geladeira. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida que eu tivesse sobre meu plano com Thalita desapareceu. Ouvi o carro de Otaviano estacionar novamente lá fora. Ele havia apenas dado uma volta no quarteirão para processar o impacto de me ver. Ele voltaria agora para o confronto final. Eu desci as escadas, guardando uma das cópias das notificações judiciais no bolso do meu avental. Eu me sentei na poltrona da sala, a única que restara da minha era, e esperei. Eu não era mais a velha de brinde. Eu era a juíza, o júri e a proprietária. E o tribunal estava prestes a entrar em sessão. Eu podia ouvir Vicente e Sueli discutindo no andar de cima sobre qual gravata combinava com o vestido dela. Eles não tinham ideia de que a corda já estava no pescoço deles, e quem estava segurando a ponta era a mulher que eles achavam que não sabia mais ler um extrato bancário. A campainha tocou. Não era o toque suave de uma visita. Era o toque firme de quem vem reivindicar o que é justo. A campainha ressoou pela casa, um som metálico que parecia vibrar nas vigas de embuia que sustentavam o teto. Eu não me levantei imediatamente. Deixei o som ecoar, permitindo que a tensão se instalasse nos corredores. No andar de cima, ouvi o barulho de passos apressados. Vicente, sempre ansioso por uma nova oportunidade de negócio, provavelmente achava que o corretor havia voltado com um comprador desesperado e uma maleta cheia de dinheiro. Eu atendo, mãe! Gritou ele do topo da escada, a voz carregada de uma falsa animação. Deve ser o Dr. Fontes trazendo boas notícias. Fique na cozinha, por favor, não queremos atrapalhar a conversa com assuntos domésticos. Eu não respondi. Apenas apertei o papel da notificação judicial dentro do meu bolso. Vicente desceu os degraus de 2 em 2, abotoando o paletó cinza que custava o preço de 3 meses das minhas compras de supermercado. Ele passou por mim na sala sem me olhar, como se eu fosse um holograma, uma falha na decoração moderna que ele tentava impor. Quando ele abriu a porta pesada de madeira, o ar frio da tarde curitibana invadiu o hall. Mas não foi o vento que fez Vicente congelar no lugar. Foi a presença do homem parado na soleira. Otaviano não era mais o jovem de olhos sonhadores e violino debaixo do braço que eu conhecera na juventude. Ele era uma muralha. O tempo tinha esculpido seu rosto em linhas severas de autoridade e sabedoria. Seu sobretudo de lã escura estava perfeitamente alinhado, e o olhar que ele lançou para Vicente foi o mesmo que um águia lança para uma presa pequena e insignificante. Pois não? Gaguejou Vicente, perdendo a empáfia habitual. O senhor é algum investidor? O doutor Fontes mencionou que alguém de alto escalão viria, mas não esperávamos ninguém hoje a esta hora. Otaviano não respondeu de imediato. Ele retirou as luvas de couro, dedo por dedo, com uma calma exasperante.
Seus olhos percorreram o hall, parando nos quadros abstratos que Sueli pendurara, e notei um vinco de desgosto em sua testa. Então, ele fixou o olhar em Vicente. Eu não sou um investidor, rapaz. A voz de Otaviano era um barítono profundo, que parecia vir do centro da terra. Eu sou o proprietário da dívida que você não consegue pagar. E, mais importante do que isso, sou um velho amigo da verdadeira dona desta casa. Vicente empalideceu. Ele tentou fechar a porta parcialmente, um movimento reflexivo de quem tenta esconder um segredo sujo. Eu não entendo. As finanças da minha empresa são um assunto privado. E a minha mãe, ela não está recebendo visitas. Ela está um pouco confusa hoje. Confusa. A voz de Otaviano subiu um tom, carregada de um sarcasmo cortante. Confusa está a sua bússola moral, Vicente. Eu vi o anúncio. Eu vi como você se refere à mulher que lhe deu a vida. Velha de brinde, não foi? Nesse momento, eu me levantei da poltrona. Meus joelhos protestaram, mas eu me mantive ereta. Caminhei até o hall, meus passos firmes no piso que Manuel e eu escolhemos juntos. Deixe-o entrar, Vicente, eu disse, minha voz soando mais forte do que em anos. O senhor Otaviano e eu temos muito que conversar. E você, meu filho, deveria ouvir. Talvez aprenda algo sobre honra, embora eu tema que seja tarde demais. Sueli apareceu no topo da escada, usando um vestido justo e segurando uma taça de vinho. Ela olhou para a cena com uma mistura de irritação e curiosidade. O que está acontecendo aqui? Quem é esse homem, Vicente? E por que a sua mãe está fora da cozinha? Otaviano entrou na casa sem ser convidado, sua presença preenchendo o espaço de uma forma que fazia Vicente parecer um intruso. Ele caminhou até o centro da sala e olhou para mim. Por um segundo, as décadas desapareceram. Eu vi o jovem imigrante que me prometeu o mundo, e ele viu a moça que escolheu a segurança em vez da paixão. Houve um momento de silêncio absoluto, um diálogo mudo entre duas almas que o destino separou e a justiça uniu novamente. Araci, ele disse, com uma suavidade que contrastava com a dureza de segundos antes. Peço desculpas pela demora. Eu deveria ter voltado antes que esses lobos se sentissem tão confortáveis no seu jardim. Vicente tentou intervir, a voz aguda de puro pânico. Escute aqui, senhor. Otaviano, seja quem for. Esta casa está em processo de venda. Eu tenho uma procuração plena assinada pela minha mãe. Eu sou o gestor legal de tudo aqui. O senhor não tem direito de entrar e... Procuração? Eu tirei o documento do bolso e o estendi, não para Vicente, mas para Otaviano. Você se refere àquela que tentou me fazer assinar sob falsos pretextos, Vicente. Aquela que você disse que era para o meu plano de saúde, mas que na verdade era uma autorização para alienar este imóvel. Mãe, não complique as coisas. Vicente tentou pegar o papel, mas Otaviano o impediu com um movimento rápido do braço. Eu fiz o que fiz para salvar a nossa família. Estamos em crise, os negócios do papai estavam afundando. Os negócios do seu pai estavam sólidos até você começar a financiar as joias da Sueli e as viagens para a Europa que vocês não podiam pagar, rebati, sentindo uma onda de adrenalina que eu não sentia há décadas. Você falsificou minha assinatura em contratos bancários. Você colocou esta casa como garantia de empréstimos pessoais. Eu vi as notificações no seu escritório, Vicente. Eu vi o lixo que você se tornou. Sueli desceu os degraus, a voz estridente agora cheia de veneno. E o que essa velha pensa que vai fazer? Vicente tem advogados. Nós temos direitos sobre este lugar. A lei protege quem cuida. A lei protege quem é o verdadeiro dono, senhora, interrompeu Otaviano, voltando-se para ela com um olhar de absoluto desprezo. E eu comprei as notas promissórias e os títulos de dívida do seu marido. Eu sou o credor majoritário da empresa que ele destruiu. Se eu decidir cobrar amanhã, vocês não terão nem as roupas do corpo. Ele se voltou para mim, e sua expressão suavizou-se. Mas eu não farei nada que Araci não deseje. A decisão do que acontece com vocês dois agora pertence ao brinde que vocês tentaram vender. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vicente olhava para o chão, os ombros caídos, a máscara de sucesso estilhaçada no tapete da sala. Sueli parecia em choque, a taça de vinho tremendo em sua mão. A tensão atingiu o limite. A máscara de Vicente caiu diante de um fantasma do passado.
Se você quer ver a dona Araci retomar o que é dela por direito, clique no botão de se inscrever no Afonso Story agora mesmo para não perder o próximo capítulo dessa revanche épica. Eu olhei para o meu filho, o homem que eu amamentara e protegera, e não senti ódio. Senti uma profunda e gélida decepção. Eu vou preparar um chá para o Sr. Otaviano, eu disse, calmamente. E enquanto a água ferve, vocês dois vão subir e começar a separar o que realmente pertence a vocês. O que não for seu, Vicente, ficará nesta casa. E o que for meu, nunca mais será tocado por mãos tão sujas. Vicente levantou os olhos, cheios de lágrimas de autopiedade. Mãe, por favor, para onde vamos? Eu apontei para a porta. Para o mundo que vocês acharam que podiam comprar com o meu suor. A lição de hoje, Vicente, é gratuita. O resto você terá que pagar para o destino. O ar na sala de estar parecia ter se tornado sólido, uma massa invisível que dificultava a respiração de Vicente. Ele olhava de mim para Otaviano, seus olhos saltando como os de um animal encurralado que finalmente percebe que a cerca é alta demais para saltar. Sueli, que sempre teve uma resposta ácida na ponta da língua, permanecia estática no penúltimo degrau da escada, a taça de vinho agora esquecida, pendendo perigosamente entre seus dedos pálidos. Araci, Otaviano disse, ignorando a presença patética do meu filho. Sua cozinha ainda tem aquele aroma de lenha e segredos. Tem o aroma da verdade, Otaviano. É um cheiro que muita gente nesta casa desaprendeu a reconhecer, respondi, fazendo um gesto para que ele me acompanhasse. Nós caminhamos para a cozinha, deixando Vicente e Sueli no hall, mergulhados no vácuo da própria derrota. Eu não precisava olhar para trás para saber que eles estavam trocando olhares de pânico silencioso. Na cozinha, o calor do forno ainda persistia, e o pão que eu começara a sovar horas antes continuava sob o pano, crescendo indiferente ao caos humano que se desenrolava a poucos metros dali. Otaviano sentou-se na cadeira de palhinha onde Manuel costumava se sentar para me ver cozinhar. Ver outra pessoa ali, especialmente ele, causou-me um estranhamento profundo, um choque entre duas épocas da minha vida que eu nunca imaginei que colidiriam. Por que agora, Otaviano? Perguntei, colocando a chaleira de ferro sobre a boca do fogão. 45 anos é muito tempo para se guardar uma dívida de gratidão ou de afeto. Ele apoiou as mãos grandes sobre a mesa. Mãos que agora carregavam o peso de anéis caros, mas que ainda mantinham a firmeza de quem trabalhou duro. Eu nunca parei de observar. Araci. De longe, é verdade. Eu vi quando você e Manuel prosperaram. Vi quando a marcenaria se tornou a referência da região. E vi quando seu filho começou a sangrar o patrimônio que vocês construíram. Eu comprei as dívidas dele não por ganância, mas por controle. Eu precisava garantir que, quando o momento chegasse, o martelo estivesse na minha mão, e não na de um banco frio que expulsaria você para a rua sem olhar para trás. Lá fora, o céu de Curitiba finalmente desabou em uma chuva fina e gelada, aquela garoa característica que parece filtrar a luz da cidade. O som da água batendo nas telhas de barro trazia uma melancolia que combinava com o tom da nossa conversa. Ele me chamou de brinde, Otaviano, eu disse, minha voz falhando pela primeira vez. Ele tirou uma foto minha. Eu estava aqui, nesta mesma mesa, exausta, e ele me ofereceu como um item de leilão, como um bônus para quem comprasse o terreno. Os olhos de Otaviano escureceram. O azul profundo de suas íris tornou-se quase negro, uma tempestade contida. Eu vi o anúncio. Araci. Foi o que me fez acelerar o motor do carro e vir de Santa Catarina sem parar. O que ele fez não é apenas um crime financeiro, é uma profanação. Ele tentou vender a alma da casa. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu. Vicente entrou, não mais com a postura altiva de antes, mas arrastando os pés. Sueli vinha logo atrás, os olhos vermelhos, a arrogância substituída por um desespero palpável. Mãe! Senhor Otaviano! Por favor, começou Vicente, as mãos unidas em uma súplica tardia. Nós podemos resolver isso. Eu cometi erros, eu admito. A pressão dos negócios, as dívidas acumuladas. Eu só queria manter o padrão que a Sueli merecia. Eu ia devolver tudo, eu juro. Assim que o terreno fosse vendido, eu compraria um apartamento maravilhoso para a senhora no Ecoville. Um apartamento no Ecoville? Dei uma risada seca, sem alegria. Você queria me colocar em uma caixa de vidro e concreto, longe das minhas flores,
longe do meu bairro, só para que eu não fosse um lembrete vivo da sua desonestidade. Você não queria me dar um lar, Vicente. Você queria me dar uma vitrine de luxo onde eu pudesse definhar em silêncio. A justiça tarda, mas não falha. Vicente está tentando se explicar. Mas será que existe perdão para quem vende a própria mãe? Se você quer ver a dona Aracy dar o checkmate final, inscreva-se no Afonso Story agora e ative o sino. Sueli deu um passo à frente, tentando uma última cartada, uma voz melosa que me fez arrepiar a espinha. Dona Aracy, pense na nossa imagem. O que as pessoas de Santa Felicidade vão dizer se souberem que o Vicente, que nós fomos expulsos? Nós somos sua família. Se o senhor Otaviano é tão amigo da senhora, ele certamente pode perdoar as dívidas e nos deixar recomeçar, não é? Otaviano levantou-se. Ele era tão alto que sua sombra parecia engolir Sueli. A senhora fala de imagem, disse ele, com um desprezo glacial. Mas esquece que a honra é algo que se cultiva por dentro, não algo que se pendura no pescoço como um colar de pérolas falsas. Vocês têm 1 hora. 1 hora. Gritou Vicente. É impossível. Temos móveis, roupas, eletrônicos. Vocês têm 1 hora para pegar o que é pessoal. Eu interrompi, batendo a mão na mesa. Os móveis foram comprados com o dinheiro que você desviou da marcenaria. Os eletrônicos foram pagos com a minha aposentadoria que você administrava. Tudo o que está nesta casa, com exceção das suas roupas e das joias que você ainda não empenhou, fica. Inclusive o carro que está na garagem, Vicente. Ele está no nome da empresa, e a empresa agora está sob auditoria solicitada por mim e pelo senhor Otaviano. O rosto de Vicente transformou-se. A súplica deu lugar a uma máscara de ódio puro. Você é uma velha ingrata. Eu dei vida a esta casa. Eu trouxe modernidade para este buraco. Se não fosse por mim, você estaria mofando aqui sozinha. Otaviano deu um passo em direção a ele, e Vicente recuou até bater as costas no batente da porta. Mais uma palavra desrespeitosa contra ela, sussurrou Otaviano, e eu farei questão de que a polícia chegue antes do fim da sua hora de prazo. O crime de abuso patrimonial contra idosos da cadeia, rapaz. E eu tenho as provas de que você falsificou a assinatura dela. Escolha: a rua ou a cela. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de morte. Vicente olhou para mim uma última vez, e eu vi o monstro que eu mesma ajudei a criar por excesso de zelo e falta de limites. Sueli puxou-o pelo braço, subindo as escadas em direção ao quarto, aos prantos. Eu me virei para a chaleira, que começava a apitar. O chá estava pronto. A vida deles naquela casa, também. Estamos no coração da história. O que você faria no lugar da Aracy? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no Afonso Story para acompanhar essa jornada de força e superação. O som que vinha do andar de cima era uma mistura caótica de portas de armário batendo, cabides tilintando no chão e o choro convulsivo de Sueli. Era o som do desmonte de uma farsa. Eu me mantive na cozinha, com a xícara de chá entre as mãos, sentindo o calor da porcelana atravessar a pele fina e manchada pelo tempo. Otaviano permanecia em silêncio, respeitando o luto que eu vivia, não pela saída deles, mas pelo filho que eu descobri que nunca existira da forma que eu imaginava. Aracy, você não precisa ficar aqui ouvindo isso, Otaviano disse, sua voz suave como o toque de uma seda antiga. Podemos caminhar pelo jardim sob a chuva. Você sempre gostou do cheiro da terra molhada. Eu preciso ouvir, Otaviano, respondi, meus olhos fixos na fumaça que subia da xícara. Cada batida de gaveta é um prego a menos no caixão da minha dignidade. Eu passei anos ignorando o barulho das mentiras deles. Agora, eu quero ouvir a verdade indo embora. Eu me levantei e caminhei até o hall de entrada, parando na base da escada. Vi Vicente descer carregando 2 malas de couro legítimo, presentes que ele se deu com o dinheiro da minha reserva de emergência. Ele estava descabelado, o terno caro agora amassado e suado. Ao me ver, ele parou. Havia um brilho de ressentimento puro em seus olhos. Você está feliz agora, não é, Aracy? Ele não me chamou de mãe. O uso do meu nome próprio foi como um tapa-frio no rosto. Vai ficar aqui sozinha nesta tumba de madeira, vivendo de glórias de um passado que já apodreceu. Você destruiu a minha carreira. Destruiu o meu casamento. Tudo por causa de um orgulho bobo de uma casa velha. Eu olhei para ele e, pela primeira vez,
não senti o impulso de protegê-lo. Senti uma clareza absoluta. Eu não destruí nada, Vicente. Eu apenas parei de sustentar o que você já havia destruído sozinho. Esta casa não é uma tumba. Ela é o meu corpo, a minha história. E você tentou me vender como se eu fosse um móvel estragado. O que você chama de carreira foi construído com assinaturas falsas e o que você chama de casamento foi mantido com o roubo da minha paz. Sueli apareceu logo atrás, carregando sacolas de marcas de luxo, seus olhos inchados e a maquiagem borrada. Ao passar por mim, ela tentou esbarrar no meu ombro, um último ato de mesquinharia. Você vai morrer sozinha, velha maldita. Ela sibilou. Vamos ver quem vai cuidar de você quando seu amigo se cansar de brincar de herói. Otaviano deu um passo à frente, sua estatura bloqueando a saída dela. Ele não disse uma palavra, mas a sua presença era uma advertência silenciosa que fez Sueli recuar um passo e baixar a cabeça. Eles saíram pela porta principal. A chuva de Curitiba, agora mais intensa, lavava os degraus de granito da entrada. Vicente jogou as malas no porta-malas do carro com uma fúria cega. Mas, ao tentar dar a partida, o motor apenas tossiu e silenciou. Ele tentou novamente, batendo no volante. O carro está bloqueado pelo sistema de rastreamento da empresa. Vicente, gritei da soleira, minha voz cortando o barulho da chuva. Lembra que você mesmo instalou o sistema para monitorar os funcionários? Pois bem, a empresa está sob intervenção judicial agora. Vá a pé. O caminho para a realidade costuma ser longo e sem motorista. Foi a imagem final. O grande empresário e sua esposa socialite caminhando sob a chuva gelada de Santa Felicidade, carregando malas pesadas, enquanto os vizinhos, que eles sempre desprezaram, observavam curiosos por trás das cortinas. O brinde deu o troco. Se você sentiu o impacto dessa justiça, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que o bem sempre vence. Acompanhe o Afonso Astori para o desfecho final. Voltei para dentro e fechei a porta. O silêncio que se instalou não era pesado, era purificador. Otaviano aproximou-se e tocou levemente meu ombro. Agora a casa é sua de novo, Araci. De verdade. Não, Otaviano, respondi, olhando para a escada vazia. Agora a casa é um lar de novo. E eu tenho um plano para estes quartos vazios. Eu não seria mais a velha solitária esperando a morte. Eu transformaria aquela mansão no que ela sempre deveria ter sido, um lugar de acolhimento para outras mulheres que a vida tentou transformar em brindes. O plano de Thalita e meu estava apenas começando. Eu olhei para o relógio. O pão já devia estar no ponto. Caminhei para a cozinha, não mais arrastando os pés, mas com a leveza de quem acaba de remover toneladas de amargura das costas. A vingança é um prato que se come frio, mas a justiça tem o cheiro de pão quente saindo do forno. O silêncio que se seguiu à partida de Vicente e Sueli era diferente de qualquer outro que eu já sentirá. Não era o silêncio da solidão, aquele que me assombrava nas madrugadas quando eu ouvia os sussurros deles tramando contra mim. Era um silêncio fértil, como a terra preparada para uma nova semeadura. Otaviano ajudou-me a reorganizar a sala. Retiramos os quadros abstratos e sem vida, revelando as marcas nos ganchos onde minhas antigas fotografias de família costumavam brilhar. Ele se movia com uma elegância calma, como se o tempo não tivesse passado. Araci, você disse que tinha um plano para estes quartos, comentou ele, enquanto empilhava as revistas de moda de Sueli para serem levadas à reciclagem. Sim, Otaviano. Eu passei décadas sendo a guardiã desta casa apenas para mim e para quem não me queria bem. Agora, quero que ela seja o refúgio de quem não tem para onde ir. Nas semanas seguintes, Santa Felicidade testemunhou uma transformação. Com o auxílio jurídico de Thalita e os recursos que Otaviano recuperou das contas desviadas de Vicente, a mansão foi rebatizada. Uma placa de madeira entalhada, feita por um antigo aprendiz de Manuel, foi colocada no portão. Fundação Alecrim, Lar e Dignidade. Onde antes havia o escritório frio de Vicente, agora existia uma sala de costura e artesanato. Onde Sueli guardava seus vestidos de seda, agora havia quartos acolhedores para 3 senhoras que, como eu, haviam sido vítimas de abuso patrimonial. Dona Mercedes, Dona Clarice e a pequena e ágil Dona Bento agora dividiam pão comigo todos os dias. A rotina era preenchida por risos e pelo som do rádio tocando fados antigos. Nós não éramos brindes, éramos as donas do nosso destino.
Mas a justiça ainda tinha uma última nota a ser tocada. Um mês depois, Thalita entrou na cozinha com um envelope pardo. Ela estava radiante. Dindinha, você precisa ver isso. A Justiça de Curitiba negou o último recurso do Vicente. Ele tentou alegar incapacidade mental sua para anular a fundação, mas o exame pericial confirmou que você está mais lúcida do que o juiz. Ela riu, entregando-me os papéis. Além disso, como ele não tem como pagar as dívidas com o Sr. Otaviano, o juiz determinou que ele preste serviços comunitários, em um asilo público na periferia. Eu sorri, fechando os olhos por um momento. O destino tem um senso de humor irônico. O homem que queria me trancar em uma caixa de luxo agora passaria seus dias limpando o chão de quem ele sempre desprezou. Sueli, soubemos mais tarde, havia sido abandonada por Vicente assim que o dinheiro secou. Ela tentou voltar para a casa dos pais no interior, mas a vergonha de ter sua foto nos jornais locais como cúmplice de fraude a precedeu. Ela agora vivia de favores, longe do brilho que tanto almejava. Naquela tarde, Otaviano apareceu com uma muda de parreira nas mãos. Araci, esta aqui é da mesma linhagem daquelas que seus avós plantaram na Itália. Acho que ela vai se dar bem neste solo. Nós fomos para o jardim. A chuva de Curitiba havia dado lugar a um sol suave de outono. Enquanto ele cavava a terra, eu segurava a muda. Nossas mãos se tocaram, e pela primeira vez em 45 anos, eu não senti o peso da escolha que fizera no passado. Eu senti a paz do presente. Você acha que ela vai dar frutos, Otaviano? Perguntei. Ele olhou para a casa, agora cheia de vida, com as janelas abertas e o cheiro de café flutuando no ar. Ela já está dando, Araci. Ela já está dando. Eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela da cozinha. Eu não era mais a velha cansada e suja de farinha da foto de Vicente. Eu era a mulher que recuperou o próprio reino. O brinde havia se tornado o prêmio principal, e desta vez, ele pertencia apenas a si mesmo. É o fim de uma era de abusos. O que você achou da atitude da dona Araci? Deixe seu amém nos comentários se você concorda que ela agiu certo. Inscreva-se no Afonso Story e não perca nada. O tempo em Curitiba tem uma forma peculiar de selar as feridas. 6 meses haviam se passado desde que a Fundação Alecrim abriu suas portas, e a mansão em Santa Felicidade agora pulsava com uma vida que nunca conhecera. Mas, antes que o ciclo se fechasse completamente, havia uma última ponta solta que o destino insistia em me mostrar. Em uma manhã de neblina densa, recebi uma ligação de Thalita. Ela me contou que Vicente havia sido flagrado tentando vender um dos poucos relógios de ouro que ainda lhe restavam, um que pertencera ao meu Manuel. A venda fora impedida, e o objeto recuperado, mas o estado em que meu filho se encontrava era deplorável. Senti que precisava vê-lo. Não por saudade, nem por perdão, mas para enterrar de vez a imagem daquele homem que tentou me vender. Otaviano me levou até o centro comunitário na periferia, onde Vicente cumpria sua pena. O lugar era cinza, frio e exalava o cheiro de desinfetante barato e abandono. Quando entrei no refeitório, vi um homem curvado, esfregando o chão com uma lentidão que denunciava o peso da derrota. O terno de grife fora substituído por um uniforme laranja desbotado. O cabelo, antes sempre impecável, agora estava ralo e desleixado. Vicente, eu disse, minha voz ecoando no salão vazio. Ele parou o rodo e levantou a cabeça. Por um instante, vi o menino que eu costumava colocar para dormir, mas o brilho de ódio em seus olhos logo dissipou a ilusão. Veio zombar da minha cara. Araci? Ele cuspiu as palavras. Veio ver o que a sua justiça fez com seu único filho. Eu não fiz nada, Vicente. Você escolheu cada degrau desta escada que desceu. Eu só parei de carregar o seu peso. Ele deu uma risada amarga, apoiando-se no cabo da vassoura. Você ganhou, não é? Ficou com a casa, com o velho rico e com a admiração de todo mundo. E eu? Eu não tenho nada. A Sueli me bloqueou em tudo. Meus amigos investidores nem atendem minhas chamadas. Você nunca teve nada, Vicente, respondi, aproximando-me com cuidado. Você tinha apenas a ilusão de posse. Você tentou vender a sua própria mãe como um brinde, e agora descobriu que o mundo não lhe deve nada. Tirei do bolso o relógio de ouro de Manuel e o coloquei sobre uma mesa próxima. Este relógio pertence à Fundação agora. Ele será leiloado para comprar cobertores para as mulheres que você desprezou.
É o último pedaço do seu pai que você tentará tocar. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Eu não sentia prazer na ruína dele, mas sentia uma libertação. O cordão umbilical que me prendia à culpa de tê-lo criado assim havia sido finalmente cortado pela faca da realidade. Ao sair, respirei o ar gelado da manhã. Otaviano me esperava encostado no carro, segurando 2 copos de café quente. Está em paz? Ele perguntou, entregando-me a bebida. Estou inteira, Otaviano. Pela primeira vez na vida, estou inteira. Voltamos para a santa felicidade. Ao entrar em casa, fui recebida pelas risadas de Dona Mercedes e Dona Bento, que discutiam sobre qual era o melhor tempero para o risoto do almoço. A casa estava quente, iluminada e cheia de propósito. Eu me sentei na minha poltrona de balanço, aquela que Vicente queria jogar fora. Olhei para as minhas mãos e vi que elas não estavam mais apenas cansadas. Elas estavam prontas para continuar construindo. A vida de Araci não era um brinde. Era o banquete principal. E, pela janela, vi que a pequena muda de parreira que Otaviano plantara já começava a lançar seus primeiros e verdes brotos, teimando em crescer contra o frio, exatamente como eu.